Você já sentiu que o mundo à sua volta está ruindo? Que algo maior que a política, maior que os governos e maior que as instituições está sendo abalado? Nos últimos tempos, temos presenciado uma profunda crise não apenas nos sistemas humanos, mas na alma das nações. A sensação é de que estamos vivendo no meio de um vale de ossos secos. E essa imagem, que parece saída de um pesadelo, foi na verdade uma visão dada a Ezequiel há milhares de anos. E surpreendentemente, ela pode ser a chave para entendermos o momento histórico que estamos vivendo agora. Permaneça comigo neste vídeo até o fim, se inscreva no canal, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar sua forma de enxergar a política, a crise e até o seu papel na reconstrução do que parece perdido. Vamos explorar juntos como a visão do Vale dos Ossos Secos se conecta com os desafios políticos do nosso tempo, e o que Deus tem a dizer sobre isso. Quando Ezequiel é levado ao vale, ele não está diante de uma guerra em curso, nem de um exército adormecido. Ele está diante do resultado final de um colapso total. Ossos, não corpos. Secos, não feridos. Espalhados, não organizados. A cena não deixa margem para esperança humana. Isso nos lembra o que acontece quando as nações rompem com seus fundamentos morais, quando os líderes se perdem em vaidades, quando a corrupção substitui a justiça. Não se trata apenas de pobreza ou desordem, é a morte da essência. O vale não representa apenas um povo destruído, mas um sistema que se esgotou, uma política que já não serve, uma liderança que deixou de inspirar. É a falência das tentativas humanas de manter a vida longe de Deus. E é nesse ponto que Deus faz a pergunta ao profeta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Não é uma provocação irônica, é um convite à fé. Deus não pergunta o que Ezequiel vê, pergunta o que ele crê. E essa é a diferença entre quem apenas comenta a crise e quem participa da reconstrução. O profeta responde com reverência: Senhor Deus, tu o sabes. E ali naquela resposta cheia de humildade e temor, Deus libera a primeira instrução. Profetiza sobre estes ossos. O profeta é chamado para falar, mesmo diante do impossível, e esse chamado continua válido hoje. Deus ainda procura quem esteja disposto a declarar vida onde só existe morte aparente. Se você está achando essa mensagem forte, saiba que ela é apenas o início. Continue comigo, porque ainda vamos descobrir como esse mesmo princípio pode ser aplicado à nossa geração, aos nossos governantes e à nossa missão como povo. A visão do vale é um chamado ao discernimento espiritual. Deus não leva o profeta ao alto de uma montanha, mas ao meio dos ossos. Ele quer que Ezequiel veja tudo de perto, que caminhe entre os destroços, que reconheça a dimensão do problema. Não se restaura o que não se enxerga, não se transforma o que se ignora. O profeta é convocado a andar pelo meio do colapso, e é ali diante do impossível que sua fé será provada. Este é o início de algo que pode transformar sua visão sobre política e fé. Ezequiel está cercado por morte, mas recebe uma ordem de vida. Profetiza sobre estes ossos. Essa ordem revela algo crucial. Deus não apenas deseja restaurar, ele deseja envolver o homem no processo de restauração. A profecia não vem para decorar o vale, mas para transformá-lo. A obediência de Ezequiel à voz divina nos ensina que, mesmo em meio à decadência, há um papel a ser cumprido. O profeta não discute, não propõe alternativas, não busca culpados, ele apenas fala aquilo que Deus manda dizer. E o milagre começa.
ossos outrora imóveis se movem, começam a se reunir, a estrutura do corpo volta a tomar forma. Mas ainda não há vida. E isso nos ensina que reformar não é o mesmo que reviver. Muitos países passam por reformas, reescrevem suas constituições, alteram sistemas, trocam lideranças, há movimentos, há barulho, há expectativa, mas falta algo essencial: o sopro, o espírito. E é por isso que, mesmo após reformas, tantas nações continuam sofrendo. A estrutura existe, mas está vazia. Os programas são implementados, mas o povo segue sem esperança. O governo muda, mas o espírito da nação permanece doente. Isso acontece porque a restauração de um povo não pode ser feita apenas com leis. Ela precisa do Espírito de Deus. Sem ele tudo é aparência. Com ele, até os escombros ganham vida. Se você está entendendo a profundidade dessa mensagem, continue comigo. O que vem a seguir revela como o Espírito de Deus age nas esferas da política e da sociedade, trazendo vida onde já não havia mais esperança. Depois da primeira profecia, Deus fala novamente. Profetiza ao Espírito Filho do Homem. Isso mostra que a restauração é um processo, não basta colocar tudo no lugar certo, é preciso que o Espírito venha. Ezequiel é chamado agora a clamar pelo vento, pelos quatro cantos da terra, para que o sopro de Deus venha e entre naqueles corpos. A política pode organizar, mas só o Espírito pode animar. A administração pode estabelecer normas, mas só Deus pode dar propósito. Sem o fôlego do alto, mesmo o sistema mais bem montado será apenas um corpo sem alma. Hoje vemos instituições restauradas em sua aparência, mas sem princípios vivos. Vemos líderes sendo substituídos, mas não vemos mudança de espírito. Isso revela a necessidade urgente de se profetizar ao Espírito. Não se trata de um grito vazio, mas de uma invocação consciente, feita por quem entende que sem Deus, todo o esforço humano será limitado. O profeta obedece mais uma vez, e o Espírito vem, e quando ele sopra, a transformação é completa. Os corpos se levantam, um exército se forma, o vale se torna campo de propósito, o que era símbolo de derrota agora se torna sinal de vitória. Essa mudança não é apenas simbólica, ela é prática. Uma nação ressuscitada pelo Espírito não vive mais para seus próprios interesses. Ela entende seu papel no mundo. Seus líderes governam com temor e justiça. Sua economia é movida por princípios éticos. Sua cultura reflete valores que edificam, não que destroem. Seu povo se levanta não apenas como cidadão, mas como vocacionado. Cada profissão se torna um altar, cada decisão, um reflexo da glória de Deus. É isso que acontece quando o Espírito sopra, tudo ganha sentido, mas o que impede esse sopro em muitos contextos? Em grande parte, é a rejeição ao próprio Espírito. Nações inteiras se afastaram de Deus em nome da autonomia. Mas a autonomia sem direção é queda certa. O Espírito não força a entrada, ele é invocado, e é por isso que precisamos de intercessores, de líderes espirituais, de cidadãos que compreendam o seu papel profético. Profetizar ao Espírito é o clamor de quem sabe que já tentou de tudo e reconhece que só o céu pode fazer o impossível acontecer. Quando o Espírito entra, ele não apenas dá vida, ele muda a natureza do que reviveu. E isso é visível. Quando o povo revive, ele não volta para o estado anterior. Ele se transforma em exército. Isso significa prontidão, propósito, missão. Deus não ressuscita apenas para consolar, mas para enviar. Cada vez que um país, uma família, uma geração voltam a respirar o Espírito, ela se reposiciona, sai da inércia, levanta-se com autoridade, passa a viver não mais de forma reativa, mas estratégica.
Esse é o destino de toda nação que se submete à voz de Deus. O vale dos ossos secos se transforma porque alguém ousou obedecer. Porque alguém não se calou diante da morte, porque alguém falou quando tudo parecia acabado. E essa mesma voz ecoa hoje, convidando cada um de nós a se levantar. Não com violência, mas com discernimento. Não com desespero, mas com fé. O mesmo Espírito que soprou naquele vale continua disponível, e ele ainda responde quando é chamado. Vivemos tempos em que o clamor pelo Espírito precisa ser restaurado. Em vez de buscar apenas soluções humanas, precisamos voltar ao lugar da dependência de Deus. Ele é quem transforma corações, quem reorienta vocações, quem dá novo significado às estruturas. Uma nação não é curada apenas por eleições ou reformas administrativas. Ela é curada quando o povo se volta para o alto, quando os olhos se desviam da corrupção e se voltam para a verdade. Quando o Espírito entra, há transformação, não apenas adaptação. Talvez a maior crise das nações não esteja no cenário político, mas na ausência de clamor verdadeiro. Quando oramos com sinceridade, algo se move no invisível, e isso impacta o visível. O que começou com um profeta solitário no meio de ossos secos terminou com um exército de pé, pronto para cumprir um propósito. O mesmo pode acontecer hoje, se houver quem clame, se houver quem obedeça, se houver quem profetize. Por isso, não se cale, não se acomode. Deus ainda levanta vozes em meio ao vale. Ainda chama profetas para falarem ao impossível, e talvez você seja um deles. Talvez sua voz esteja sendo preparada para ecoar em lugares onde ninguém mais quer falar. O vale só muda quando alguém decide obedecer, e a história só muda quando alguém decide crer. Profetize. Clame, o Espírito ainda sopra. A figura de Ezequiel como profeta no vale representa mais do que um papel religioso. Ele é um símbolo de alguém que tem coragem de estar onde ninguém mais quer estar. O profeta não foi levado ao trono, mas ao vale, e esse detalhe é extremamente revelador. A restauração de uma nação não começa nas salas de poder, mas nos lugares de ruína. Deus não começa a transformação do alto, mas da base, e para isso, Ele precisa de pessoas dispostas a andar entre os escombros, a olhar para os destroços sem perder a esperança. E a declarar vida onde há apenas silêncio. Ezequiel não estava alheio ao sofrimento, ele era parte do povo, sofria com o povo, mas tinha uma visão além da dor. E isso é o que define o profeta, alguém que vê o invisível e fala o impossível. Hoje, mais do que nunca, precisamos de homens e mulheres com esse perfil. Gente que não esteja buscando fama, mas propósito. Que não fale por vaidade, mas por convocação. Profetas modernos não usam mantos ou títulos. Eles podem estar na sala de aula, na medicina, na política, na comunicação, na tecnologia. Onde houver alguém disposto a ouvir Deus e falar por Ele, ali há um profeta. E são essas pessoas que Deus usa para iniciar processos de transformação. Porque a crise de uma nação nunca é apenas política, ela é espiritual, e toda cura duradoura precisa começar pela raiz. Se você sente que essa mensagem está despertando algo em você, não pare por aqui. Nos próximos minutos, vamos entender como cada cidadão, mesmo sem cargo ou título, pode ser voz profética em sua geração, e qual o impacto disso na reconstrução de uma nação. Quando Ezequiel profetizou, ele não fez um discurso político. Ele não citou estatísticas, não prometeu reformas, não apontou culpados. Ele apenas declarou: ouvi a palavra do Senhor. E essa é a essência da voz profética. Não fala o que o povo quer ouvir, mas o que precisa ouvir. Não massageia egos, mas confronta consciências. E esse tipo de fala tem poder. Poder de romper com ciclos de decadência. Poder de quebrar cadeias de injustiça. Poder de despertar os que estão adormecidos na apatia.
O vale muda quando a palavra entra, e ela entra por meio de pessoas dispostas a proclamá-la com coragem e amor. Essa é uma das maiores necessidades da sociedade contemporânea. Vozes que não sejam reféns do medo ou da conveniência. Gente que prefira a verdade à popularidade, que compreenda que restaurar uma nação passa por restaurar a consciência moral e espiritual de um povo. E isso não virá de cima para baixo, mas de dentro para fora. Começa com alguém que se recusa a aceitar o caos como destino final. Com alguém que, como Ezequiel, se coloca entre os ossos e o céu, e decide profetizar. A profecia nesse contexto não é uma previsão, é uma proclamação. É declarar com base na palavra de Deus aquilo que ele deseja fazer num ambiente marcado pela morte. É trazer à existência aquilo que já está no coração de Deus, mas ainda não se manifestou na terra. Isso exige discernimento, intimidade com Deus e compromisso com a verdade. Profetizar não é gritar, não é acusar, é declarar com sabedoria, compaixão e autoridade. Quando isso acontece, os ambientes mudam, famílias mudam, instituições mudam, nações mudam, e essa mudança pode começar em lugares improváveis. O Vale dos Ossos Secos não era um palácio, nem uma praça pública, era um lugar de esquecimento, mas foi ali que Deus escolheu iniciar um movimento de ressurreição. Isso significa que nenhuma região está perdida demais, nenhuma comunidade é irrecuperável, nenhum povo está fora do alcance da graça. Tudo começa com alguém que crê, que ouve, que fala, que permanece. O processo é doloroso, porque envolve caminhar entre ossos, mas é também glorioso, porque termina com um exército de pé. O mesmo vale que era símbolo de morte torna-se um lugar de comissionamento. Isso é transformação real. Um dos maiores problemas do nosso tempo é o silêncio dos justos. Quando quem tem fé se cala, o vale prevalece. O caos se alimenta da ausência de verdade. A mentira se espalha onde não há quem proclame a luz. E muitas vezes, não é a força dos maus que sustenta a crise, mas a omissão dos bons. Ezequiel poderia ter ficado em silêncio, poderia ter se resignado ao cenário, poderia ter dito que era tarde demais. Mas ele escolheu obedecer, escolheu crer, escolheu declarar, e por causa disso, o vale foi transformado. Isso nos ensina que toda a grande restauração começa com uma decisão corajosa. Há de falar, há de clamar, há de se levantar. Se você sente indignação diante da corrupção, da injustiça, da decadência moral e espiritual que assola o mundo, saiba, isso pode ser o Espírito te convocando. Deus não desperta o incômodo à toa, Ele incomoda para despertar. E desperta para usar. O que você sente pode ser o início de uma missão, e essa missão começa com um passo: abrir a boca. Não para repetir discursos vazios, mas para liberar palavras vivas. A mesma palavra que, um dia, transformou o caos primordial em cosmos ordenado. A mesma palavra que, pela boca de Ezequiel, transformou ossos em soldados. Essa palavra ainda está viva, e pode sair da sua boca também. Não espere ter todas as respostas. Ezequiel também não tinha. Sua resposta foi simples: Senhor Deus, tu o sabes. Isso nos mostra que o que Deus busca não é perfeição teológica, mas disposição sincera. Ele quer gente que se coloque à disposição, mesmo sem entender tudo, gente que esteja disposta a ouvir, a crer, a falar, e quando essa disposição encontra o sopro de Deus, milagres acontecem. O vale se torna fértil, a morte dá lugar à missão. E uma nova história começa a ser escrita. Você pode fazer parte disso. Você pode ser a voz que muda o destino do seu tempo. Tudo começa com uma decisão: profetizar, no lugar onde você está, com as palavras que Deus te der. Com a coragem que Ele mesmo te concederá. Não subestime o poder de uma única voz. Uma palavra no tempo certo pode ressuscitar uma geração inteira. A visão de Ezequiel
não termina apenas com ossos revividos, mas com um exército de pé. Isso revela uma verdade poderosa. Deus não restaura simplesmente para aliviar o sofrimento, mas para reposicionar com propósito. Ele transforma ruínas em colunas, derrotados em soldados, esquecidos em enviados. Quando o Espírito sopra, a identidade é restaurada. Aqueles ossos representavam Israel, um povo que havia perdido a esperança, a força e a direção. E quantos hoje também se sentem assim? Quantas nações estão à deriva, sem saber quem são, no que acreditam, para onde vão? O Vale dos Ossos Secos não é apenas um retrato do passado, é um espelho do presente. Quando Deus restaura uma nação, Ele começa pela sua alma, e isso significa restaurar a verdade sobre quem ela é. Uma nação não pode ser construída sobre engano, sobre relativismo, sobre interesses momentâneos. Ela precisa de raízes, precisa de memória, de valores, de princípios eternos. O exército que se levanta no vale é composto por homens que foram reconstruídos por dentro. Eles não são apenas batalhadores, são representantes de um Deus que os fez viver novamente. Isso é mais do que reestruturação, é ressignificação. Se você acredita que seu país está em um vale, continue comigo. O que você vai ouvir agora pode reacender sua esperança e te mostrar que a restauração nacional começa onde muitos já desistiram de olhar. Quando Ezequiel termina sua profecia e vê o exército em pé, Deus lhe diz: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Ou seja, aquela visão representava algo coletivo. O agir de Deus não era apenas individual, mas nacional. Isso nos mostra que há, sim, um mover de Deus voltado para povos inteiros. Ele se importa com nações. Ele levanta profetas não apenas para consolar indivíduos, mas para transformar culturas. E isso envolve política, economia, educação, justiça. Tudo que compõe uma sociedade deve ser tocado pela vida do Espírito. O vale se transforma quando o espiritual e o estrutural se alinham sob o senhorio de Deus. Mas isso não acontece automaticamente. É preciso ouvir. E Deus continua falando. Ele ainda está levantando homens e mulheres que ouvem sua voz e a proclamam em meios antes dominados pelo silêncio. A palavra que um dia ecoou no vale ainda ecoa nas universidades, nas empresas, nos tribunais, nas ruas. E onde essa palavra é ouvida, algo começa a se mover. Um novo ciclo se inicia. A morte cede lugar à missão. O medo dá espaço à fé. A paralisia é vencida pela visão. E o que antes era fragmentado se torna exército unido. A imagem do exército é significativa. Um exército vive em ordem, em prontidão, em missão. Cada membro sabe seu lugar, entende sua função e caminha sob um comando maior. Isso é o oposto do vale. No vale há dispersão, no exército, unidade. No vale há morte, no exército, movimento. E essa transição não é apenas espiritual, é cultural, estrutural, prática. Uma nação que revive espiritualmente também se reorganiza em todas as áreas. Líderes passam a governar com ética, leis são construídas sobre justiça, a economia se torna instrumento de partilha, e não de opressão. A educação deixa de ser doutrinação, e volta a ser formação de caráter e sabedoria. E tudo isso começa com um sopro, com uma palavra, com uma decisão. Por isso não subestime seu papel. Você pode não ocupar um cargo público, mas sua oração é uma semente. Sua escolha ética é uma proclamação. Sua atitude justa é uma profecia encarnada. Deus está restaurando nações, e Ele está usando gente comum, com corações inflamados e ouvidos atentos. Gente como você. Gente que não apenas clama, mas caminha, que não apenas denuncia, mas constrói, que não apenas espera, mas planta. A restauração começa com fé, mas se concretiza com passos de obediência.
Esse novo posicionamento do povo restaurado envolve identidade, vocação e destino. Quando os ossos se levantam, eles não são mais os mesmos, foram refeitos, reorganizados e cheios do sopro divino. Agora tem uma missão. E esse é o chamado para cada nação em crise. Não apenas sobreviver, mas viver com propósito. Quando o povo entende que foi restaurado para algo maior do que si mesmo, nasce uma nova cultura. Não se vive mais para consumir, mas para contribuir. Não se governa mais por ambição, mas por serviço. Não se educa mais por obrigação, mas por convicção. Esse é o impacto de uma restauração profunda. Ela toca tudo, muda tudo, transforma tudo. Por isso, se você sente que seu contexto está seco, fragmentado ou morto, saiba, há esperança. O mesmo Deus que soprou no vale ainda sopra hoje. E Ele não sopra apenas para levantar, mas para enviar. Cada um que recebe vida recebe também um chamado. E esse chamado pode ser em qualquer área: no lar, no trabalho, na política, na igreja, na comunidade. O importante é entender: fomos restaurados para transformar, fomos erguidos para erguer, fomos tocados para tocar, e isso muda tudo. Deus está levantando um povo que sabe quem é, por que vive e para onde está indo. Um povo que não se contenta com religião sem impacto, com fé sem prática, com discurso sem ação. Um povo que carrega a palavra, mas também a encarna. Que ora, mas também age. Que profetiza, mas também constrói. Esse é o exército que sai do vale, e ele não se forma em cima de palanques, mas no meio da dor. Não é motivado por ideologia, mas por revelação. Não é movido por ressentimento, mas por compaixão. O mundo está carente de pessoas assim, e talvez Deus esteja te chamando para ser uma delas. Um agente de vida onde há morte, um sinal de esperança onde só há desesperança. Se essa palavra está acendendo algo dentro de você, não ignore. O sopro já começou. O vale está esperando, e o mundo precisa do exército que está se formando. Levante-se, receba a vida, descubra seu lugar, assuma sua missão. O tempo da restauração chegou, e ela começa com aqueles que dizem sim à voz de Deus. E lembre-se, quando Deus sopra, até o impossível volta a respirar. Chegamos ao final da visão, o vale está agora atrás. À frente, um exército de pé, homens revividos, prontos para a missão. Ezequiel, que começou a jornada andando entre ossos secos, agora contempla um povo restaurado, com identidade, propósito e direção. Mas a pergunta que ecoa nesse encerramento é: e agora? O que fazemos depois da restauração? A resposta é clara. Assumimos a missão. Deus não nos levanta apenas para nos consolar, mas para nos confiar responsabilidades. Todo sopro carrega um envio, toda vida restaurada é chamada a restaurar outras, e esse é o chamado que recai sobre cada nação, cada igreja, cada cidadão que foi tocado pela palavra. O vale nos ensina que os ciclos de crise podem ser quebrados, que a morte não é o fim, que a fragmentação pode dar lugar à unidade, mas também nos ensina que o milagre não termina quando o exército se levanta. Ele apenas começa. A partir daqui, cada soldado deve saber quem é, quem o chamou, e para onde deve ir. Essa clareza de identidade e destino é o que sustenta a nação restaurada, e por isso, é tão importante compreender uma restauração sem propósito é apenas entusiasmo passageiro. É o sopro do Espírito que nos dá vida, mas é a missão que nos dá direção. O mundo precisa de povos que se levantem, não apenas como sobreviventes, mas como enviados. A história está clamando por pessoas que tenham voz, visão e coragem. Pessoas que não se acomodem diante do caos.
mas que se posicionem como resposta. E isso começa com decisões diárias, escolher a verdade em vez da conveniência, a justiça em vez do interesse próprio, a obediência em vez do orgulho. A restauração começa em cada um de nós, no pequeno, no oculto, no ordinário, e cresce como uma onda que contagia famílias, comunidades, cidades, nações. O vale pode ter sido longo, mas o sopro já veio. E agora, é tempo de marchar. A visão de Ezequiel é mais do que uma profecia. É um mapa. Ela revela como Deus age, como Ele restaura e como Ele envia. É um padrão divino que se repete ao longo da história. Em tempos de escuridão, Deus levanta luz. Em tempos de ruína, Deus chama construtores. Em tempos de silêncio, Deus unge vozes. E talvez você esteja entre elas. Talvez essa mensagem não tenha sido apenas uma reflexão, mas uma convocação. Deus ainda fala com seus profetas, ainda sopra sobre vales, ainda ergue exércitos, e ainda envia os restaurados para restaurar. Uma nação que passa por um vale e é restaurada não deve voltar a viver para si. Assim como Israel, ela se torna sinal de que Deus é fiel, sinal de que a esperança não morreu, sinal de que ainda há vida onde todos decretaram morte. E isso nos convida a uma nova postura, a de intercessores, a de pacificadores, a de reconciliadores. O mundo precisa de nações que sejam respostas, e não apenas mais problemas, que sejam pontes, e não muros, que carreguem luz, mesmo em meio a tanta escuridão. Essa é a vocação do povo restaurado, tornar-se canal da vida que recebeu. Isso não é ideologia, é reino, não é religiosidade, é propósito. Cada cidadão restaurado, cheio do Espírito, passa a viver com os olhos no alto e os pés firmes na terra. Ele age com compaixão, fala com sabedoria, serve com alegria. Ele não se isenta, mas também não se corrompe. Está presente nas dores da sociedade, mas sem perder a voz do céu, e é exatamente esse equilíbrio que transforma. Quando o céu toca a terra por meio de pessoas assim, o vale cede, o ciclo de morte é quebrado, e o mundo volta a respirar. Chegamos então ao ponto final desta jornada, e a pergunta agora não é mais sobre o vale, mas sobre a sua decisão. O que você vai fazer com essa palavra? Vai guardá-la apenas como uma reflexão? Ou vai permitir que ela se transforme em ação? O Espírito já soprou, a palavra já foi liberada, o exército já está de pé, agora é tempo de marchar. De assumir a missão, de transformar a esperança em prática, a oração em atitudes, a fé em serviço. Você não precisa de posição para ter influência, você só precisa de obediência, porque quando o céu encontra um coração disponível, ele move montanhas, ele transforma realidades, ele quebra ciclos de morte e inicia estações de vida. Você foi chamado para este tempo, não é por acaso que esta mensagem chegou até aqui. Deus não desperdiça palavras. Se ela te alcançou é porque há algo em você que Ele deseja ativar. Não se trata de ser grande, mas de ser disponível. Não se trata de mudar tudo de uma vez, mas de dar o próximo passo. Comece onde você está, com o que você tem. Mas comece. O vale só se transforma quando alguém decide profetizar, e esse alguém pode ser você. Não espere os outros, não transfira a responsabilidade, não adie o chamado. O tempo é agora, o lugar é aqui, a voz é a sua, e a missão é de Deus, mas Ele escolheu te incluir nela. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe, se inscreva no canal, leve essa palavra para outros vales. Talvez alguém perto de você esteja entre os ossos, esperando por um sopro. E você pode ser o canal.
Deixe que Deus te use. Que essa geração veja ressurgir um povo cheio de fé, de coragem, de propósito. Um povo que já não anda curvado pelo medo, mas que marcha guiado pela esperança. Que carrega a palavra viva, que não se conforma com o caos, e que vive como quem foi levantado por Deus no tempo certo, para a missão certa. O vale não foi o fim, foi o início. O sopro de Deus não veio para nos deixar no mesmo lugar, ele veio para nos mover, para nos enviar, para nos ativar. Levante-se. Caminhe, declare, construa, ame, sirva. O mundo está esperando, e o céu está pronto. Falta apenas o seu sim, então diga: eis-me aqui, Senhor. Usa-me para transformar vales em nações restauradas. Não permita que esta mensagem se perca. Compartilhe com quem precisa ouvir. O vale pode ser vencido, e você é parte dessa restauração. Que esta palavra gere frutos em sua vida, que a fé se torne ação, que o Espírito te guie em cada passo. O tempo é agora. Profetize, caminhe e creia. Deus te abençoe.